Hoje nós vamos falar sobre nenhum mal te sucederá. Repita comigo: nenhum mal te sucederá. Versículo-chave, Salmo 91, versículos 10 e 12. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Essa é a grande promessa do Senhor para nós. Por que eu escolhi esse tema? Hoje, toda a população mundial está preocupada e se prevenindo do vírus Covid-19, mais popularmente conhecido como coronavírus, que, segundo dados estatísticos, segundo as autoridades sanitárias, tem matado mais de 5.000 pessoas. Sabemos que isso são dados superficiais, talvez com a intenção de não alardear mais do que já está alardeada a população brasileira, a população mundial. A teoria da conspiração diz que é muito mais do que isso, mas vamos ficar com os dados oficiais do governo e as estatísticas que nos vêm. Aqui no Brasil, entendemos que são, até ontem, 121 pessoas com testes positivos dessa enfermidade, dessa virose, dessa epidemia, que já se tornou pandemia. As pessoas, o governo, ele tem estabelecido alguns parâmetros, algumas ordens à população para que evite tumulto, evite muita aglomeração nos locais fechados, a fim de que este vírus não venha se espalhar com mais facilidade. Nós temos os nossos missionários, que estão ainda também correndo risco em suas nações, em seus lugares, em seus países. Temos como exemplo ali na Polônia, onde está o missionário Renan, né? Por enquanto só o Renan, a Thaís está aqui cuidando da sua mãe, que está enferma. Ele nos passou a informação, disse que lá, claro que não é segredo para ninguém, que as televisões estão aí, os meios de comunicação estão informando, que já chegou lá e algumas pessoas já têm esse vírus ali, já pegaram esse vírus na Polônia. A ordem do pastor é que os cultos sejam suspensos. As aulas e as escolas também estão fechadas, como aqui no Brasil também. E o pastor, ele suspendeu os cultos. Os cultos estão sendo realizados por meio da internet, das redes sociais. Mas nós vamos aqui nos debruçarmos sobre esse assunto e falarmos algo relacionado à palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos explica sobre esse ponto, sobre as pragas, sobre as mortandades? Aqui, esse capítulo 91 é um capítulo chave que nos traz algo relacionado à promessa de Deus. Diga comigo, nós temos promessas de Deus. É importante saber, dentro desse versículo, dessa estação bíblica, quem está fazendo a promessa? Por que fez a promessa? E como fará realizar essa promessa em nossa vida? Eu gostaria que a igreja repetisse comigo. 1, 2, 3. Quem está fazendo essa promessa? Por que fez essa promessa?
E como fará realizar essa promessa? É isso que nós vamos ver nesses 3 versículos lidos nesta manhã. A palavra mal, em hebraico, azon, quer dizer dano, prejuízo, ferimento, cheirar mal. Você sofre um dano porque alguém te causou. São citações de conflitos espirituais. O mal e a praga estão ligados a estes acontecimentos, a estes obstáculos, a estas situações que nós vivemos hoje. Praga significa azon em hebraico, e quer dizer prejuízo, ferimento, cheirar mal, danos causados por alguém. Agora, nós vemos aqui a palavra praga. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Em hebraico, nega ou negar quer dizer golpe, doença, esmagamento, moimento. Voltando lá para a palavra mal, vamos ter o nosso versículo que referencia essa palavra em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha só que coisa interessantíssima. A Bíblia, irmãos, ela é um livro sempre atualizado. Essa história de que a Bíblia ficou no passado é balela. Mas a Bíblia sempre se atualiza de acordo com os eventos e com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E aqui nos diz claramente nos fala exatamente sobre a inversão de valores que estamos vivendo hoje em dia. Isso aqui é o mal concretizado e realizado e que está acontecendo diante dos nossos olhos, que muitas vezes as pessoas e os próprios crentes não estão notando. Isso aqui é o mal. Ai daqueles que do mal fazem bem. Nós vemos aí essa inversão de valores, a começar pelo propósito de que as pessoas, principalmente os crentes hoje em dia, que são instruídos pela palavra, se esquecem dos valores espirituais e estão trocando os valores materiais e físicos. Aliás, estão trocando os valores espirituais pelos valores materiais e físicos. Então, cuidado com isso. Isso pode te acarretar muitos males. Mas como a promessa nos diz que nenhum mal nos sucederá, podem acontecer inversão de valores. Alguém pode estar dizendo que o mal é bem. O Ibope pode dar o topo dos resultados lá, que nós não vamos nos curvar diante do que o mundo está querendo nos ensinar. O governo pode ditar regras, pode fazer leis que venham de encontro o que a Bíblia está dizendo. Mas a igreja, ela se mantém firme, dizendo o seguinte: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Se a lei está ferindo o seu conceito espiritual, se a lei está indo de encontro aos mandamentos de Deus, você não vai obedecer neste sentido, porque primeiramente Deus tem que estar dentro dos nossos corações
ocupando o centro da nossa vida. Mas as pragas, o que são as pragas? Em hebraico, nega, que significa golpe, doença. São fatos e situações das quais não podemos fugir. Uma praga, uma doença, uma virose, uma epidemia, que aliás está assolando todo o mundo. E isto são cumprimentos das Escrituras. Já assolou muitas pragas, desde que nós nos entendemos por gente e que a história está aí sendo referendada. Temos visto a febre amarela, temos visto o tifo, temos visto a AIDS e muitas outras enfermidades assolarem este mundo. E agora estamos diante de uma epidemia viral que assola toda a humanidade e que os homens estão realmente preocupados. Preocupados, esta é a verdade. E isto são pragas que diz a Bíblia e que são sinais do fim dos tempos. São sinais. E o princípio das dores, que diz lá Jesus no capítulo 24 de Mateus. Mas a praga significa um golpe, uma doença na vida do ser humano. São situações de fraqueza física e material. Observe que o mal envolve situações de conflitos espirituais. Você está cercado de situações espirituais. Isso é o mal, que podemos dizer assim. Agora, as pragas são situações de fraqueza física e material. Vamos lá para Salmo, capítulo 89, versículo 23. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. Então, olha só, fala aqui de inimigos. Quais são os nossos inimigos? Nossos inimigos não são propriamente aquele nosso próximo que está conosco, mas os inimigos que estão ao nosso derredor. Ainda bem que eles estão ao nosso derredor, porque ao redor dos escolhidos, ao redor dos salmos, estão os anjos de Deus, os mensageiros do Senhor, o Espírito Santo, vamos dizer assim. Ok? Então, lá em Efésios, essas criaturas que estão ao nosso derredor são aquelas que nós devemos ter o cuidado para não nos assolar. São criaturas malignas, criaturas do mal.